Irmãos, bom dia. Quero, por favor, abra sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Régio, aperta para mim, pregação, por favor. Ajuda um pouquinho lá atrás. 1 aos Coríntios 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quero usar nesta manhã inicialmente o final do verso 26. Até que Ele venha. Ceia do Senhor, princípios e reflexos da relação igreja-família. Vamos orar. Pai, nos alegramos como igreja, fato de estarmos juntos. Como parte desse rebanho, nos ajuntarmos em torno da Tua palavra, do Teu nome, honrá-lo, exaltá-lo, por meio de músicas, de orações, da leitura, da reflexão, também de uma santa expectativa de que a gente receba do Senhor alimento, ensino, o maná, que a gente cresça, que como igreja, como membros do corpo de Cristo, a gente amadureça, a gente frutifique, e frutos que honrem e exaltem o Teu nome. Alarga, meu Pai, a nossa compreensão, o nosso entendimento, de maneira tal que esse entendimento nos leve a praticar aquilo que do Senhor gratuitamente a gente recebe. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. A gente começa o mês da família, vamos falar sobre família, casamento, relacionamentos. Será a tônica. Eu devo caminhar numa direção, Carlos em outra, mas com a mesma intenção, que é nos levar a refletir sobre o modo como a gente vive igreja, o modo como a gente vive família. E quando a gente pensa em ceia, por exemplo, e o que ela significa, e essa é a minha intenção, ou seja, qual é a expressão da ceia, o que ela traz como reflexo do que a gente vive como corpo e que é o reflexo daquilo que a gente é como família. A Bíblia é sempre um exercício muito grande, um desafio, um convite à reflexão. É impossível alguém que leia a Bíblia não ambicione a sabedoria. É impossível que a gente leia a Bíblia e a gente não seja aperfeiçoado. É impossível que a gente, lendo a Bíblia, não amadureça e não vá alargando a compreensão cada vez mais. É impossível ler a Bíblia e ficar sempre com os mesmos comportamentos e atitudes de anos atrás. É impossível, exceto se a mente estiver cauterizada ou uma grande resistência interior à obra do Espírito. A nossa relação família e igreja, e não dá para separar uma da outra, ela vive muito, por exemplo, em função da relação causa e efeito. Ela acontece muito no ambiente da semeadura. E é algo que a gente precisa ter sempre no coração, porque a Bíblia diz assim, tudo o que a gente semear, a gente vai colher, isso é inevitável. É uma grande insensatez imaginar que eu vou lançar uma semente e eu vou colher uma outra coisa, isso não vai funcionar.
Por que não vai funcionar? Porque Deus disse que não funcionaria. É muito óbvio essa questão. É algo que eu gosto de pensar sempre, que tanto a omissão quanto a ação geram filhos em igual número. Tenha isso muito claro no seu coração. A ação e a omissão geram filhos em igual número. Se eu faço algo, eu vou gerar um resultado, um filho. Mas se eu também não faço, eu vou gerar filhos do mesmo jeito. Se uma ação benéfica produz algo bom, uma omissão, não importa qual, vai gerar alguma coisa que pode, e via de regra, não vai gerar o que é bom. Agora, o que isso tem a ver com ceia? Acredito que tudo. Como também família e, obviamente, igreja. A igreja, ela é um reflexo de quem nós somos. A igreja reflete como a gente vive. Por isso, quando alguém, por exemplo, aponta para a igreja, não, embora eu tenha dificuldade com essa expressão, mas eu acredite nela, quando alguém aponta para a igreja, não como uma crítica construtiva, mas como aquela ideia de eles e eu, ou seja, em que eles, enquanto igreja, têm isso de ruim, por isso eu não quero me aproximar demais deles. Na verdade, estou revelando o quanto o meu caráter é pequeno, é medíocre, é tacanho, é carnal, porque ele despreza o corpo de Cristo. Não existe a menor possibilidade de que um membro tenha vida fora do corpo. Fora do corpo, o membro só encontra morte. Semana, alguns dias eu acordei muito cedo, hoje então eu acordei muito cedo. E esses 2, 3 dias atrás também acordei bem cedo, estava bem escuro ainda. E tinha uma taruírazinha pequenininha assim na cozinha, bem pequenininha. E um gatinho lá em casa viu. Então, como é que ela se defende? Ela solta um pedacinho do rabo, não é isso? O rabo fica se debatendo ali e ela tenta fugir. Aquele rabo, ele vai morrer. Ele vai sacudir, vai bater, mas vai parar. E às vezes eu me afasto do corpo, eu estou sacudindo, estou vibrando, estou chamando a atenção, mas eu não percebi que eu estou morrendo. E daqui a pouco eu vou apodrecer. Então, ceia é um convite ao exercício do viver em corpo de Cristo, e viver no corpo, e viver como corpo de Cristo. É inadmissível a ideia que eu aponte para a igreja e diga que, olha, eu não tenho nada a ver com aquilo, tem tudo a ver com o corpo. Absolutamente tudo. Então, que princípios e reflexos a gente pode e deve pensar nesses dias? Em primeiro lugar, vou deixar, se você puder ir operando por aí, eu vou até preferir isso. Ótimo. Em primeiro lugar, no comer e no beber. A gente sempre que olha para a ceia, a gente olha para essa imagem, né, de pequenos pedaços de pães, alguns cálices de vinho, e a gente tem que ter sempre em mente, embora um exercício tão simples, mas que a gente às vezes insiste em não fazê-lo, isso aqui, embora seja simbologia, não representa absolutamente nada, esquece, do que era a celebração da ceia à época de Jesus, no Novo Testamento. Não tinha nada a ver com isso. Era uma refeição. Era chamada a festa do amor, agapau, festa do amor ágape. E a turma ia para fazer uma refeição, de fato. Não no templo, no cenáculo, em algum espaço público, alguma casa, mas era de fato uma grande refeição, onde se comia e se bebia. Então, quando eu penso ceia enquanto igreja, enquanto memorial, comer e beber na ceia é profecia a ser cumprida, ou seja, ele voltará. A gente, quando está aqui,
dia como esse, a gente está anunciando aquela que deveria ser a nossa grande expectativa de vida. Ou seja, Jesus voltará. Qualquer outra expectativa que a gente tenha na vida de receber, de conquistar, de ter alguma coisa, diante desse entendimento, ela é pulverizada, ela deixa de existir. Se o nosso grande anelo não for estar com Jesus, a gente acaba, de alguma maneira, incorporando o conceito de Paulo, quando disse uma frase, uma palavra que você conhece tão bem. Se esperamos em Deus só nessa vida, nós somos completamente miseráveis. Se a sua grande expectativa de vida é ter aquela casa, aquele carro, aquela grande viagem, aquilo tudo, me perdoe, você é um miserável, você é um completo coitado. Sua visão é ridícula, é absurda. Grande expectativa nossa é: o Senhor vai voltar. E isso tem que ficar sempre muito claro para nós. Porque se a gente vive nessa expectativa da volta de Jesus, primeiro, como alguém que crê em salvação, isso não me causa medo, não me causa pânico. Por isso eu posso vir em um dia em que vou celebrar a ceia e não vir para cá carregando todos os pesos do mundo nas minhas costas e todos os assombros e todos os pavores e pânicos, porque hoje é dia da ceia, eu preciso ir para um cantinho e lembrar: nossa, eu tenho esse pecado para confessar, esse, eu tenho que confessar porque hoje tem ceia. Isso é loucura, gente. Nunca esteve na palavra. Aquela ideia de que, nossa, domingo teve ceia, eu não fui, gente, eu não participei da ceia. Como assim? É um culto como outro qualquer, que tem uma simbologia, tem um ensino, mas é um culto. Se você crê como alguém que é membro de uma igreja batista, você está comendo um pedaço de pão e tomando um pouco de suco de uva. Você não está sendo mais abençoado, mais sagrado, mais santo, mais bonito. Isso não existe. Por isso que a gente fala que é um memorial. Não é sacramento, não confere graça, não muda a vida de ninguém. Deveria sim, por conta disso, nos levar a refletir à luz do que a palavra nos propõe. Mas essa é a segunda reflexão. E comer e beber em casa é profecia cumprida. Quando eu estou em um dia como esse, tenho que me lembrar que o Senhor cuida da minha casa. Lá no Salmo 37, 25, você se lembra? Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Sempre que eu penso na possibilidade de morrer, embora eu use possibilidade, mas sabendo que é a certeza da minha morte, algo que não tem muito tempo me incomodava. Eu dizia: Senhor, mas se eu morrer, o que vai ser da minha família? O que eles vão viver do quê? Como é que vai ser? Aí vem: mas quem é que cuida da sua família? É você ou sou eu? Por que você tem tanto medo de morrer e deixar seus filhos menores aí e achar que eles vão ficar e vão morar no lixão? Quem é que cuida da sua casa? Sou eu ou é você? Quem é Jeová Jireh? Eu ou você? Aí chega um instante em que eu olho para a mesa e ela me faz lembrar que a mesa da minha casa, assim como a mesa de Cristo, que é o corpo e o sangue dele, tudo isso vem de Deus da mesma sorte, da mesma maneira. Então, ser o momento para arrancar de mim o medo, esse falso sentimento de onipotência que a gente às vezes carrega, que se eu não estiver aqui, a igreja para, se eu não estiver em casa, minha família passa fome. É isso mesmo que você acredita? Deus não é capaz, o seu Deus é tão pequeno que Ele é incapaz de botar pão na mesa da sua família porque você faltou? Então, é um exercício de ser, um exercício familiar. Quando eu como, eu bebo, eu sei que Ele volta. E se Ele voltar me levando, aos que ficarem, Ele proverá. Isso, é claro, não deve gerar em mim uma acomodação, uma irresponsabilidade. Já que Deus cuida de tudo, então eu vou deitar e vou descansar e vou folgar. Não! Deus cuida de tudo também, e também enquanto eu o sirvo, enquanto eu obedeço.
E Ele provê aos seus filhos, Ele cuida, Ele provê. Por isso, nunca vi o justo desamparado, e você conhece muito bem o significado que é ser justo. Não tem nada a ver quando eu digo que eu sou justo e que você não é, de que eu sou bom e que eu sou o menino dos olhos de Deus, ou que você é a bonequinha de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Você é justo e eu sou justo por conta do que Deus, por meio de Cristo, fez por nós. E isso não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Então o justo, o que foi justificado, o que foi alcançado pela graça, o que crê na graça, o que recebe a graça e vive nessa perspectiva, esse não ficará desamparado, e não só ele, mas também aqueles que dele descendem. Então é uma fé que eu creio, uma obra que eu recebo, e essa fé me leva a caminhar de forma obediente. E uma fé que me faz crer que mesmo em pandemia, com pandemia e por meio dela, Deus proverá. E Ele o fará na igreja e o fará na minha casa. Ceia me faz lembrar que não tem nada a ver com o que eu faço, tem tudo a ver com o que Ele fez e que Ele fará e com o que Ele também já fez e está fazendo agora. Ser nos faz lembrar para a gente sair desse local, dessa posição de um nariz empinado, de um olhar altivo, de achar que a gente faz acontecer e que só acontece porque eu estou aqui. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com Ele. Por isso é o corpo dele que é simbolizado aqui, não é o meu e não é o seu. Tem tudo a ver com Ele. Em segundo lugar, tem princípios e reflexos na intimidade do nosso relacionamento. Uma intimidade na igreja que promove edificação. Efésios 2:21. Todo edifício bem ajustado cresce. É um negócio que deveria nos levar não a julgar, mas no ambiente de ceia, a me julgar e a me avaliar à luz da palavra. Todo edifício bem ajustado cresce. Uma obra bem feita, ela cresce, a tendência é ir crescendo, porque eu sei que a base é tão boa que sobre ela eu posso construir. Agora, qual é o limite de um teto, de uma base responsavelmente construída? O limite de um teto é o alicerce. Uma igreja bem ajustada, ela cresce. Igreja que não cresce é igreja doente, ela é enferma. Ela pode ter alguém que prega muito bem, que fala muito bem, que toca muito bem, que canta muito bem, que ensina muito bem. Se não cresce, ela é sepulcro caiado, bonitinho, arrumadinho, mas está podre. E daqui a pouco vai fechar. Chato ouvir isso, né? É verdade. Então ela cresce, e é uma intimidade que promove edificação. E por que que essa edificação acontece? Está aí. Primeiro, porque essa edificação, ela é resultado, primeiro, da minha intimidade com o Pai. Quem não tem intimidade com o Pai, não tem com os filhos. Porque os filhos recebem muito da relação do Pai. Quantos de nós aqui já recebemos benefícios, vantagens, favores, não por conta de quem nós somos, mas por quem o pai e a mãe são ou foram? Em que você está no ambiente, você não está sendo tão bem recebido. Alguém fala assim: quem é seu pai? Não, eu sou filho do Wilton, da Geni. Eu conheci seu pai. E aí já te arruma um lugar diferente, te põe numa outra cadeira, te dá uma água gelada, porque não tem nada a ver com você, você é completa estranha. Mas eu sei quem é seu pai. Não, seu avô, conheci demais. Como aquele homem me ajudou? Vem aqui, senta aqui. Aí muda o ambiente, não tem nada a ver com você. A minha intimidade com o Pai tem uma capacidade incrível de abençoar para além de mim. Por isso, muitos filhos são preservados, embora não tenham tantas atitudes nobres, embora não sejam muito acomodados, por conta daquilo que parece meio que sobrar. Aquilo que derrama, aquilo que flui do pai e da mãe,
o alcance. Por isso, pai e mãe, não deixe de orar pelos seus filhos, de buscar a Deus por eles, de entregá-los ao Senhor, porque de alguma maneira, aquela ideia daquela mulher que cai migalhazinha do pão, aquela migalhazinha ali, vai abençoar a sua casa. Então a minha intimidade com o pai, ela me abençoa enquanto membro, mas abençoa o corpo. E mais um pouco, uma intimidade na igreja que promove edificação como manifestação dos dons. Irmãos, isso é um desafio para nós enorme. De que maneira você quer ajudar alguém a crescer na igreja espiritualmente? Você quer de fato tornar a vida de alguém melhor? Use os dons espirituais. Por quê? Porque só tem esse jeito, não tem outro jeito. Talentos naturais não promovem edificação. Podem promover prazer, podem promover alegria. É um talento natural. Agora, edificação do corpo, só pelos dons. Não tem outro jeito. Você quer fazer o bem para a sua igreja? Use ou descubra o dom que o Espírito Santo concedeu a você. Do contrário, você não está ajudando o corpo para crescer, não. Não está ajudando. No comer, no beber, na intimidade do relacionamento. Em segundo lugar, nessa intimidade, uma intimidade em casa que promove restauração. Isso. Malaquias 4:6, em que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É uma intimidade na igreja, uma intimidade em casa, que promove a restauração para as próximas gerações. Por que eu insisto tanto, e há tantos anos, você me ouve falar disso há tanto tempo, desde a primeira igreja, no ano 2000, acredito que eu trouxe isso, um lugar de bênção e paz. Para Valadares, esse slogan está lá até hoje, lugar de bênção e paz. Sempre carregando isso, porque nós precisamos ensinar aos filhos na fé também o como é bom crescer em um ambiente de paz. Irmãos, não vou dizer nada mais trágico, né? Porque a gente não pode mensurar dores, aferir sofrimentos. Mas é horrível você estar num lugar em que você sabe que daqui a pouco você vai ser catucado, vai ser espezinhado, furado por alguém, em que você tem que se policiar o tempo todo, que se você der uma deslizada, já vão dar na sua cabeça. Isso é horrível. Tem gente que fica fuçando problemas, como um porco fuçando as coisas no chão, ver se acha alguma coisa para comer. Sabe, essa atitude não convém na igreja. Então eu entendo que a minha relação com Deus, a minha conversão e as minhas muitas conversões para tudo, para com Deus, se reflete nos meus filhos. Não só nos 3 por mim gerados, mas nos tantos também filhos na fé, em que há uma influência direta, por observação. Sabe, isso de alguma maneira começa já, peraí, não foi assim que eu aprendi? Por que fulano quando é atacado não ataca? Por que meu pai e minha mãe quando foi maltratado, machucado, não agrediu? Não posso aprender com eles, é algo que vai para muito além de você. Intimidade na casa, que promove a restauração do coração. Queridos, a gente se converte um dia do Evangelho, crê em Jesus, mas há algumas outras conversões que tem que acontecer, a conversão da alma, essa libertação de mágoas, de rancores, e é um negócio complicado. Eu falava essa semana, a minha relação com o perdão, um negócio extremamente doloroso. Não sei se é o traço, né, Nélia? É um negócio extremamente doloroso lidar com perdão. Eu só consigo encontrar um jeito de lidar com perdão, só tem um jeito, é ir para a cruz. Do contrário, não existe a menor possibilidade. Perdão não é exercício intelectual.
perpassa, ele flui também por isso, mas é obra da cruz. Eu não posso imaginar um ambiente espiritual, nem um ambiente em casa, num almoço, num café, quando o negócio está machucado, a alma está ferida, é muito complicado, porque gente com alma ferida nunca se dá por inteiro, e quem não se dá por inteiro nunca recebe por inteiro. Lei da semeadura, causa e efeito. Então ceia me lembra dessa conversão da alma. Em terceiro e último lugar, na celebração da maturidade, onde os membros mais fracos devem ser acolhidos e nutridos. Paulo fala isso à igreja em Corinto, os membros mais fracos são necessários, e devemos honrar aos que têm menos honra. Irmãos, isso a gente está indo na contramão da sociedade que a gente vive. E aqui, gente, por favor, entenda o que eu vou dizer, apenas como ilustração. Muito embora algumas ilustrações, se não todas elas, tenham a ver com o que de fato eu acredito. Mas eu respeito. Eu ouvi alguém uns dias dizendo isso aqui, que a gente pode, às vezes não tem que emitir opinião de alguma coisa. Alguém te pergunta algo que você fala, não tenho nada para falar sobre isso, então vamos tomar um café? Porque hoje parece que você tem que ter resposta para tudo, né? O que você pensa daquilo? Você tem que falar, e daquilo outro? Fala, não quero falar sobre isso não. Mas algumas coisas me incomodam, porque às vezes elas parecem, digo apenas parece, que eu posso estar completamente enganado, elas parecem refletir muito do que há no nosso coração. Eu tenho muita dificuldade quando alguém me convida para uma festa, porque se alguém me convidou, quer dizer que para ela de alguma maneira tem um significado. É isso? Quando alguém te chama para uma festa, eu acredito que você, para ela, tem algum valor. Eu acredito nisso. E tenho muita dificuldade quando eu chego numa festa, num ambiente, aí quando eu vou sentar, tem assim aquele papel desse tamanho, reservado. Eu falo, como assim reservado? Por que tem um lugar reservado? Quer dizer que se eu sentar nessa mesa reservada, eu tenho mais valor do que o Zen que não tem um papelzinho na cadeira que ele sentou? Eu tenho dificuldade com isso. Por isso alguns, ao longo dos anos, se decepcionaram muito, porque algumas festas que eu já fui, eu tenho a tendência de sentar um pouco mais longe de alguns lugares, procurar ficar meio nos cantos. Eu gosto daquilo ali, porque eu observo muito, eu gosto de observar as coisas. E eu falei, vou sentar na mesa do pastor, que quem a gente vai comer é melhor. E quebrava a cara, porque acabava nem sempre chegando alguma coisa lá. Foram algumas vezes aconteceram. Eu falei, olha, você se deu mal, você veio armando para ficar comigo, achar que você ia comer mais, você comeu menos. Por achar que haveria algum tipo de honra. E eu, de fato, tenho muita dificuldade com isso, sabe? De que, olha, fulano está aqui entre nós, o doutor Carlos, e fica em pé, doutor Carlos, ou o nosso irmão Carlos fez aquilo. De onde surgiram essas coisas, senão no inferno? Porque o diabo quis sentar no lugar de Deus. Porque o Filho de Deus desceu do céu, tomou forma de homem, morreu morte de cruz, para que o homem fosse honrado e colocado na condição de ser salvo. Se o nosso Senhor colocou todos num patamar de igualdade, por que na igreja eu crio essas classes, essas categorias, e isso se estende para as nossas relações sociais? Entende isso? Por que às vezes aquele que parece ter dinheiro, ter carro, ter casa melhor, ele é mais privilegiado do que aquele que não tem? Se refere ao nosso próprio coração. Por que se eu vou receber alguém na minha casa, alguém aparentemente simples, eu vou lá e faço uma comida muito tranquilinha, mas se é uma autoridade, eu vou lá e compro a melhor carne para aquela pessoa comer? Por quê? Eu posso estar honrando, é claro, mas por que não honrar aquele que não pode me honrar? Por que estou dizendo isso? Porque às vezes, se eu não perceber, primeiro na igreja, puxa, mas fulano faz tanto, é digno que ele tenha isso aqui que é maior. Fulano faz menos, então vou dar isso aqui para ele. Não. E se eu imaginar que fulano está fazendo menos, porque não se sente à vontade, não se sente capaz, embora talvez o seja mais do que muitos, e se eu começar a honrar aquela pessoa, pode ser que dali brote ou surja alguém extremamente capaz e muito mais bem preparado do que muitos. Aí Paulo diz, olha, aqueles que parecem ser mais fracos ou ter menos honra, honre aquela pessoa.
Trate-a bem. Isso para dentro de casa. Porque tem filho, tem filha, os filhos no geral. Tem um que aparece um pouco mais, positiva ou negativamente. É o que a vida nos ensina. Quando um membro está padecendo, quando um membro sofre limitações, é a ele que eu vou me dedicar mais. E dentro de casa tem que ser assim. Eu sou o mais novo lá em casa. Então, em alguns momentos eu fui privilegiado. Em outros, um dos meus irmãos foram privilegiados. Porque às vezes a situação, ela exige uma hierarquia de prioridades, de atendimento. Eu entrei e saí na igreja um mês inteiro e vi que o pastor só falou com a Tainara. Você quando chega de falar do Zen, só fala do Zen, né? O pastor falou que a Tainara parece que eu não existo. Eu falei, não, você sabe como é que está a vida dela? Você mandou que é para estar preocupada, angustiada, aflita. Por isso eu falo com ela todo domingo, sento como é que estão as coisas. Vem aqui na minha sala, vamos orar. Como é que está? Mas só fala, não, porque precisou. Se você não está precisando, por que você espera a atenção minha ou de alguém se você está tranquilo? Gente madura entende isso. Você me lembra isso, espera aí. Tem alguém necessitado? Ele precisa mais. Um conceito que você já me viu falar aqui dentro. Igreja nem sempre trabalha com igualdade. Igreja trabalha com equidade. Eu não posso pegar 2 cestas exatamente iguais e dar para uma família de 10 membros e uma de 2 membros. Não, peraí, tira um pouco da de lá e põe na daqui. Eu não posso dar igual, porque não seria justo. Então esse aqui tem mais necessidade, eu dou 10 para ele. O daqui tem menos, eu dou 3. É equidade. Isso é agir de maneira correta. Lá em casa eu trato todo mundo igual. Você não é inteligente. Porque não estão todos no mesmo patamar de necessidades. Não estão. Eu preciso ter essa compreensão. Onde o perdão não se torna moeda de troca, antes uma oferta gratuita. Jesus, quantas vezes eu perdoo? Tantas quantas forem necessárias. Mas muitas vezes? Não, muitas não. Não, todas as vezes. Só todas. Você nos lembra disso. Porque eu estou há 50 anos sendo perdoado por Deus. Eu prefiro falar em anos do que em pecados. Então você imagina alguém que tem 50 anos de perdão de Deus. Como eu não posso mensurar isso? Eu recebo, então eu transfiro, não como moeda de troca. Onde a expectativa e a certeza do amanhã suplantam as decepções do hoje. Por que você se doa? Por que você se expõe? Por que você aceita uma pancada a mais, uma bordoada a mais, uma rasteira a mais? Por que você se expõe desse jeito? Por que você vai, quebra a cara, e você vai de novo e quebra a cara, e vai de novo e quebra a cara? Por que você faz isso? Olha, porque eu olho. Não porque eu estou vendo, mas porque eu não estou vendo. Eu estou mirando o que Deus tem para mim. Por isso, eu recebo pela fé de que os flagelos e as dores são resultado de Deus me forjando e me moldando para Ele. Porque se você olha para isso aqui, para a igreja, só como isso aqui, isso vira praça de guerra. Mas quando eu olho para a eternidade, eu falo, não, Deus está me permitindo apanhar mais, sofrer um pouco mais, me decepcionar mais. Falo eu, mas estou me referindo a você também. Porque Deus quer que eu mantenha os olhos lá naquilo que talvez o fulano e o ciclano não está vendo, mas eu sei que existe, que é o Senhor que me espera. Por isso a C me faz lembrar disso. Eu tenho que ser adulto bastante para suportar os cacetes que a vida dá às vezes. Você diz, eu sei para onde eu estou olhando. Eu sei o prêmio que eu tenho na cabeça. Esse negócio está dentro de mim o tempo todo. Por isso eu continuo. Quando a certeza do amanhã
suplanta as decepções de hoje. João 16, 21, lembra? A mulher tem trabalho de parto, são dores, são dores, são dores. Deus me livre disso. Quando pega o bebê, quando põe o bebê no colo, quando amamenta o filho, diz a Bíblia que ela esquece da dor, porque nada paga, nunca amamentei. Uma honra que Deus confiou às mães. Privilégio de, por meio de você, alguém viver. É com essa perspectiva. Então você está sofrendo, está complicado, seu filho, sua filha, é um negócio que te incomoda desde a infância. Seu filho já tem 50 anos de idade, seu filho tem 60, mas não cresce nunca, e você continua dando peito para ele, meio que forma andrógena, e você vai cuidando. É um menino que te causa dor o tempo todo, mas você sabe que em algum momento isso vira anelo, vira alegria, e você continua cuidando. A despeito de tudo ao seu redor, você continua crendo. Quando eu sei que após o Calvário vem galardão, Paulo disse: eu prossigo para o alvo. O tempo todo. Quando a igreja deixa de olhar para o alvo, ela começa a achar que ela é o alvo, aí vira um problema. Em terceiro e último lugar, quando eu sei que vara e cajado são inseparáveis. Com a vara eu fustigo, com a vara eu dou, com a vara eu bato, com a vara eu vou no traseiro e dou no traseiro e digo: é para doer, é para deixar vergão, para você lembrar de que não pode. Agora com a mão eu bato com a vara, eu marco, deixo roxo, mas com o cajado eu trago para perto de mim, para doer do meu lado, para chorar comigo, para ser curado por mim, para espremer a ferida aqui, porque lá se espremerem te mato. Aqui eu bato, mas eu curo. Então na igreja às vezes usa-se a vara, mas usa-se o cajado também. Isso é na família, isso é em qualquer lugar. Tua vara e teu cajado me consolam, Salmo 23. A gente só imagina a ideia de uma ovelha que tem um pasto verde, que tem um coxo e tem um pastor que protege. Pastor me protege, o meu pastor que é Jesus, me protege me dando uma cipuada com uma vara, mas não me deixando ferido. Ele me bate e me traz para junto dele, porque ele sabe curar. Isso é ceia. Isso é relação familiar. Para a gente concluir, pode colocar aí, acho que é um texto aí, pode colocar isso. O pessoal do louvor já pode vir à frente se quiser. Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: o que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Sabe que quando alguém te perguntar: meu irmão, minha irmã, você ficou naquele ministério, às vezes quando tinha uma crítica, uma piadazinha, alguém sempre te dava uma cutucada, alguém sempre te machucava, alguém sempre colocava você exposta, e você continuou servindo o ministério o tempo todo. Por quê? Porque eu não fiz só para mim, eu fiz para que meu filho e minha filha aprendessem comigo. Mas pai, mãe, você foi injustiçado, foi maltratado, sim, mas eu queria que a próxima geração soubesse que vale a pena servir a Deus. Há muita gente que quer deixar um legado só de pão, às vezes o nosso legado é pedra. Mas não pedra que se atira, é pedra que se constrói altares em honra ao nome do Senhor. Quando seu filho te perguntar: pai, mãe, por que você não desistiu da fé? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, não só para me guardar, mas para guardar você. Por isso eu continuo todo dia, não desanimo, embora às vezes minha vontade é jogar tudo para cima, mas eu sei, há um legado a se deixar, há um legado de fé. Quando seus filhos te perguntarem: pai, mãe, por que tanta entrega, tanta renúncia, tanto tempo dedicado? Porque eu sei que vale a pena. Eu fiz por Deus, mas eu fiz por você, para que você seja um homem ou mulher que aguente pancada da vida, aguente pedrada e não se entregue, para que você construa para a eternidade. Você me lembra disso, querido, uma igreja que celebra o hoje, mas ela constrói para a eternidade também. É sempre um desafio. Vamos orar?